Tudo bem, pessoal? Todo mundo me vendo? Sim, senhor. Ah, maravilha. Bom, ó, a primeira dúvida que surgiu é Scanache, né? Falei certo? Sim. Ah, então tá. Scanache falou sobre a questão da página 26. Vou abrir aqui no livro a página 226. 226. O uso da calculadora. Bom, o uso da calculadora, no caso de vocês, na prova, ela não é previsto. Mas ela é uma ferramenta que ela é muito importante você aprender a utilizar por ocasião dos detalhes dela, né? Então, estou com uma calculadora aqui, um pouquinho diferente, não, até igual. O uso da memória, como funciona? É para tirar sua dúvida, né? O uso da memória em si, ela é assim. Você vai colocar lá, vamos pegar um exemplo, 23, e vou multiplicar por 0,3. Pronto. 23 vezes 0,3. Colocou lá 23 vezes 0,3. 6,9. Se essa informação é importante para você, o que você pode fazer? Você pode apertar só simplesmente o M. Se você apertar o M+, na minha calculadora tem M+, na que está apresentando aí também tem. O M+, ele vai sempre criar uma adição, mas independente dele vai gravar a informação, tá? O MRSC é a memória pela memória, ele só simplesmente vai gravar a informação. Ah, o som está repetido ainda aí? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Aqui o som tá bom pra mim. Tá bom? É que o Salvador disse que está repetido lá. Pode ser, Salvador, que você esteja com o YouTube aberto ao mesmo tempo. Aí, quando você abre os dois simultâneos, fica essa reverberação, porque eles não estão no mesmo tempo. O Meet está numa velocidade, o YouTube está em outra, então tem essa pequena diferença aí, tá? Dá uma verificada, por favor. Se ainda continuar, você me avisa, eu tento verificar se não é o problema aqui. Bom, então na hora que você chega nessa informação, esses critérios de memória, eles estão vinculados a somas e subtrações. Então, para você usar com bastante eficiência a calculadora em si, o MRC que está na minha calculadora, ele representa especificamente uma memória, armazenamento de alguma coisa, somente isso. O M- significa que tudo que você está colocando na memória, ele vai ser assumido como valor negativo. Então, se você tivesse aqui nessa multiplicação, é óbvio que essa multiplicação não vai acontecer isso, mas se tivesse lá menos 10 a sua resposta na sua calculadora e você apertar o M-, ele vai absorver essa informação como negativa. E o M+, automaticamente, vai absorver como positiva. O uso da calculadora ele é muito importante para você trabalhar repetições. Então, a calculadora não tem só essa informação. Digamos que você tivesse lá essa multiplicação. Essa multiplicação dá 6,9, ou 6 inteiros e 9 décimos. E eu quero novamente multiplicar por esse mesmo fator. Aí você aperta simplesmente o igual. Na hora que você apertar o igual, ele multiplica novamente pelo mesmo fator. Então, a vantagem da calculadora é muitas vezes quando você precisa de multiplicações sucessivas. Então, se eu pego lá 2 vezes 3, 6. Se eu aperto de novo, 6 vezes 3, 12, assim por diante. Tudo bem? Ou vezes 2, 12, né? Se vocês quiserem tentar, pode tentar na calculadora. No meu caso, como eu tenho uma calculadora que fica mais fácil. Então, se eu coloco lá 2 vezes 3, aperto igual é 6. Apertei de novo o igual somente, ele vai multiplicar por 2. Se eu apertar de novo, 24. Se eu apertar de novo, 48. Então, ele faz a repetição da multiplicação prevista. Essa é a proposta da calculadora. É interessante aprender a utilizar, eu pelo menos acho, por essa característica da velocidade do processo. Na hora da prova em si, é recomendável até, pode ser usada, só que tem que ter muito claro que dentro da ficha de orientação que eu passei para vocês, não está prescrito nem como positivo nem como negativo, não está permitindo nem proibindo, não está falando nada referente a isso. Agora, a prova é feita ou planejada
para que vocês façam sem calculadora, dentro do tempo, tudo certinho. Então, talvez seja oportuno vocês tentarem, em primeira instância, fazer ali, porque nesse momento, no sexto ano, é o aperfeiçoamento da multiplicação de vocês, o aperfeiçoamento da divisão, o aperfeiçoamento da ferramenta básica. Quando vocês chegarem ali oitavo, nono ano, que vai aparecer muitos números estranhos, gritantes, aí naquele momento sim, o uso da calculadora ela se transforma em algo até meio que necessário para poder te dar um pouco mais de velocidade. Nesse momento eu acho que vocês não vão precisar muito da calculadora não, é melhor mesmo fazer sem a utilização da mesma, para você perceber que não é tão complicado assim. O próprio livro, ele trouxe alguns exemplos para a utilização da calculadora, mas só para você, não sei se vocês separaram, mas é para você verificar a movimentação da vírgula. Então teve aquela situaçãozinha, pelo menos eu estava observando o livro, que ele trazia lá 2,8 vezes 10. Vezes 10. Vamos melhorar aqui o número. Vou aumentar um pouquinho o número aqui. Pronto. Vou diminuir, na verdade, né? 28 centésimos vezes 10. Isso aqui dá quanto? Senhor, isso dá exatamente 2,8. 2,8, isso mesmo. Porque nesse caso é como se fosse uma movimentação mesmo da vírgula. Então a utilização da calculadora que ele citou ali em algum momento era só para você realmente verificar esses detalhes. Então se eu colocasse o número lá, 0,125 multiplicado por 1000, o que vai acontecer? Fato, ele vai se movimentar. Quantas casas? 3. Então a resposta aqui vai ser quanto? Vai ser 125. 125. Então o uso da calculadora, pelo que eu reparei, era mais para você realmente ter essa habilidade de olhar para o número e falar, poxa, olha que interessante, a multiplicação é essa movimentação. Ou mesmo, quando ele colocou lá alguns números multiplicados, esse número aqui dá quanto? Eu, particularmente... 0,72. Isso. Multiplicou 9 vezes 8, 72. São duas casas após a vírgula. Pronto. Agora, se eu mudo um pouco o número. Pronto. O que vai mudar? Aí, senhor, só Pode tem perceber, ó. 3 casas aí. Continua o 9 vezes 8, não continua? 0,072. Vai dar o 72, mantém-se. Agora, quantas casas após a vírgula? 3. Pronto. Então, no uso da calculadora, pelo que eu estava reparando ali no livro, ele só estava querendo que você realmente observasse essas pequenas mudanças, tá? Não é lá grande coisa, grandes detalhes. O uso da calculadora nesse aspecto. Mas eu garanto, já a prova AE de vocês, né, a avaliação de ensino de vocês geral já está pronta, ela não tem muita necessidade da calculadora não, ela está bem tranquilinha, sem muito problema com a multiplicação profunda, com muitos detalhes. Ela está sim objetivada dentro da situação de a técnica. Se vocês entenderam como funciona a multiplicação de número decimal, fração, eu não sei se vocês tiveram dificuldade na adição, subtração e multiplicação, principalmente de frações, porque o que na correção das tarefas realmente trouxe um problema. Aí se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram colocar, se vocês quiserem que eu dê algum outro exemplo, eu já coloquei, não sei se vocês observaram, já postei os vídeos que vai ser lá para dia 4 de agosto só, que ele foi solicitado que fosse feito, 4 de agosto o vídeo, né? Mas eu já postei os vídeos da correção da atividade da AP1 e da AP2, que explicando um pouquinho sobre como ela funciona. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de observar, mas se não tiverem e quiserem observar, lá vai ter algumas dicas também, que eu tentei mudar um pouquinho o processo de resolução, já com a ideia que vocês já vão ter visto toda a matéria, só falta mais 2 matériazinhas para a gente observar,
que é a potenciação, porcentagem e estatística, que vão estar vinculados à mesma coisa por ser sexto ano, né? Elas estão muito aglomeradas, estão agrupadas ali, então não traz muita diferença. Essa vai ser a primeira vertente. Tranquilo? Sim, senhor. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida de algum detalhezinho que vocês queiram que eu esclareça? Eu abri esse momento mais por qual motivo? Eu tenho reparado que alguns alunos têm ficado com bastante dúvida nas aulas gravadas, só que não tem, nem todos têm me procurado. Então, e vocês estão, eu vejo, né? Eu, pelo menos pelo que eu percebo ali, vocês estão extremamente cheios de informações, aulas para assistirem. E aí eu não queria, no meio da semana, falar assim, não, para e também assistir uma outra de matemática. Porque no horário que eles colocaram lá para a minha aula gravada, eu não tenho condições, no espaço físico onde eu estou, eu não tenho condições de fazer uma aula gravada para vocês com uma qualidade um pouco melhor. Então, por isso que eu acabei não conseguindo fazer. E eu também queria fazer a tentativa, ver se a aula ao vivo ia funcionar. Porque nem sempre ela é tão fácil de ser feita. E eu estou tentando fazer também com uma lousa certinho, uma forma diferenciada, para ver se ajuda um pouco mais. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem que aperfeiçoe? Comente em relação a alguma questão do livro que vocês entenderam, alguma solução que eu fiz, ou até mesmo comentários sobre alguma tarefa. Não, na tarefa tal eu não entendi tal questão. Eu estou aqui à disposição de vocês, até quando vocês julgarem necessário. Essa era basicamente a única dúvida que eu estava tendo problemas mesmo. Da calculadora, desse processo geral, né? Sim, senhor. Ó, para tranquilizá-los, para vocês não ficarem tão preocupados, as tarefas, para mim, pelo que eu estou corrigindo, eu ainda estou corrigindo a tarefa 5. Eu não consegui terminar porque eu tenho um pouco de trabalho na situação. Eu preciso entender onde a maior parte está errando. Verifiquem as tarefas. Primeira coisa, verificar as tarefas e perceberam que nas tarefas vocês estão com uma dificuldade de um ponto ou foi corrigido como errado ali. Por que foi corrigido como errado? Tenta verificar o que vocês erraram para a gente tentar aperfeiçoar. Porque pode ser que você errou que é o que aconteceu com a maior parte da turma, errou na adição de frações. E chegou lá na adição de frações, não entendi direito porque eu errei. Então é o momento de vocês pararem e retomarem, até se for o caso, as videoaulas, sejam as minhas, sejam de outros professores, que daí vocês também podem ter observado e falar, puxa, eu gostei da proposta desse professor, pode fazer sem problema nenhum. A minha preocupação sempre será, tem algumas videoaulas de alguns professores que ele ensina métodos um pouco mais rápidos. Vamos pegar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu até citei na minha videoaula, só que eu não aprofundei muito eu tenho um pouco de receio dessa soma. Então, se eu coloco lá 2/5 mais 7/3 menos 5/8, eu acho que não vai dar problema. Quando eu faço essa soma com subtração, essa expressão, qual é sempre o problema que surge? O problema que surge é que eu só consigo somar ou subtrair diferente da multiplicação. A multiplicação ela não vai se preocupar com isso, mas a adição e a subtração vai. Eu só consigo fazer essa junção dessas informações todas se elas estiverem no mesmo denominador. Algumas videoaulas que eu já observei, a pessoa cita que para você fazer essa soma, você pode fazer, você pega lá, 2 de 2 em 2. Aí quando você faz isso, você vai falar que essa informação ou essa soma vai ser o produto dos denominadores, vai acontecer, produto dos denominadores, e você vai multiplicar cruzado. 2 vezes 3, mais, o sinal é claro que vai se repetir, né? O produto desses dois. 5 vezes 7. É uma forma, não falo para vocês que é uma forma inadequada, só que dependendo do valor dos denominadores, isso pode trazer um problema muito grande. Ela pode aumentar muito a esfera de resolução. E aí eu falo pelas dificuldades que eu tenho. Eu não gosto muito da divisão, porque a divisão é uma coisa que
além de você ter que dominar a tabuada, você tem que dominar a técnica de... Você multiplica, depois você subtrai, depois com o resto você faz um ajuste. Então tem tantas ferramentas aglomeradas nela que eu prefiro evitar. Essa é a palavra adequada, talvez. Evitar. Então, como que eu faria essa proposta aqui, em vez de fazer dessa forma que a pessoa sugeriria, né? Eu pensaria eu pensaria no MMC. Entre 5 e 3. Que nesse caso é o produto dos dois. Que também deu certo aqui. Ah, mas e se o número aqui fosse 50 e 30? Aí seria 50 e 30, seria 1.500 o denominador. Eu já não acho recomendável, porque se fosse 50 em 30, ainda assim 150 resolveria o meu problema. Então se eu coloco aqui, vamos tentar aperfeiçoar esse detalhe aqui. Vou colocar 50. Se fosse 50 aqui e se fosse 30 aqui. Fato é, esse valor aqui seria 50 vezes 30. Agora, o MMC em si entre 50 e 30, vocês saberiam dizer quanto que dá? Ó, aqui, 150. Agora, quanto que dá 50 vezes 30? Aí dá 1.500, senhor. 1.500. Eu, sinceridade, não gostaria de fazer um denominador com esse tamanho. Eu iria errar. Eu, Edgar, erraria. Esse já não. Ficaria um pouco mais fácil. Então, tem essa técnica. Alguns alunos fizeram, pelo que eu reparei. Eu citei mais ou menos no vídeo, mas eu particularmente tenho um pouco de receio quanto a ela. Porque se o número for muito grande, tendenciosamente o aluno tem um pouco mais de facilidade em errar. Então, observem esse detalhe, façam com bastante atenção, tentem achar melhor técnica, lembrem-se, vocês estão no sexto ano. O sexto ano é o fechamento de toda a informação básica. Quando chegar no sétimo ano, isso aqui já não vai ser mais 2, vai ser uma variável. Isso aqui não vai ser mais 7, vai ser uma outra variável. E você vai ter que saber trabalhar com uma certa tranquilidade. Essa parte de soma de frações não vai poder mais ser um problema na sua vida. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, atentem-se a esse detalhe. Verifiquem as tarefas de vocês, se tem alguma dificuldade. Se tiver uma dificuldade, manda no AVA para a gente ir discutindo e tentando da melhor forma possível aparar essas lacunas aí. Vocês tiveram a oportunidade de assistir o vídeo de divisão essa semana? Essa semana que se passou agora? Sim, eu assisti, senhor. Ah, maravilha. Que bom. Porque realmente a parte da divisão, não sei se vocês separaram, foi um vídeo um pouco mais longo, deu 1 hora e alguma coisa. Ela é bem chata, bem trabalhosa, tem que tomar bastante cuidado. E é uma coisa que no sexto ano talvez não vai trazer muito problema para vocês. Mas quando for para o 1 hora e 7 minutos, isso mesmo. Quando for para o sétimo ano, vocês vão perceber que não vai ser tão simples. E eu falo porque eu acompanho também alguns outros alunos do sétimo ano que eu conheço e eu percebo a dificuldade deles aonde fica pontualmente, tá? Então, atentem-se a esse detalhe, principalmente a divisão. A divisão, o ideal é trabalhar com fatorações e ajeitando, tá? Vamos fazer esse daqui. Eu vou até mudar um pouquinho toda a estrutura dele aqui. Se vocês demonstrarem que estão entendendo o processo, deixa eu só... Vou apagar toda essa proposta aqui mesmo, melhor. Vou fazer com aquela resolução ali, melhor. Show. Vou fazer 50 e ali eu vou colocar 80. Tá aí vermelho, né? Vou colocar 80 aqui.
Bom, você pode fazer a multiplicação normal, mas eu particularmente faria utilizando o MMC. Será que é muito complicado verificar qual que é o MMC entre 50, 30 e 80? E aí, será que é muito complicado? Se você para e avalia, uma forma que você pode fazer, que eu acredito que não é incoerente, até acredito que seja agradável, que vocês sempre pensem, porque vai utilizar, é a fatoração. Fazer a fatoração em si. Para fazer a fatoração desse processo, lá quando eu ensinei a fatoração para vocês, eu falava assim, ó, sempre que vocês fatorarem, fatorem em números primos. É adequado, é ideal, é obrigatório? Não. Não, porque aqui nós já vamos trabalhar com denominador, com uma coisa que vai juntar informações. Se nesse caso eu colocasse essa fatoração iniciando com 10, que não é um número primo, mas por que eu comecei com 10? Eu comecei com 10 simplesmente porque todo mundo tem um valor decimal com ele. Não sei se vocês separaram, mas aqui, ó, o zero é o critério de existência do 10. Então, dividindo por 10, isso aqui vai ficar 5, isso aqui vai ficar 3, isso aqui vai ficar 8. Fato, todos eles têm o 10. Agora, reparem, 5, 3 e 8, eles são primos entre si. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2, esse é 3 e esse é 5. Então, com certeza, para terminar essa fatoração, seria fatorando por 3, fatorando por 5, fatorando por 8. Então, com certeza, o MMC é o produto de tudo isso. Então, 40 vezes 3, 120. Pronto. 1.200. 1.200. Eu acho um pouco mais fácil. Por que eu acho mais fácil? Porque eu só simplesmente, aquilo que é comum, eu já coloco ele aqui, ó, armazeno ele aqui. E o que não for comum ou não tiver nada em comum, eu já multiplico. Aí eu faria, sendo 1.200, o meu denominador. Vai ser um denominador grande, vai ser um denominador chato, vai ter assim na prova? Não, na prova não vai ter. Agora, é um denominador, se aparecer, você não precisa ter muito medo dele não. Porque é só simplesmente, eu prefiro fazer assim também, tá? Eu coloco 1.200 para todo mundo. Tá aqui, 1.200. Agora, 50 foi multiplicado por quanto para dar 1.200? Aí você vem aqui, ó, se você quiser, ó. Quem é 50? 50 vai ser 5 vezes 10. Então, quem que ficou de fora? 3 vezes 8, 24. Vezes 8. É isso, pronto. Se 24 ficou de fora, é certeza que quando eu pegar esse fator e dividir por aquele, fica 24. 24 vezes 2, 48. 48. Pronto. O sinal de mais volta, o sinal de menos volta, ó. Esses sinais, cuidado, é muito fácil vocês errarem esse sinal, tá? Bom, continuando aqui. Que número 1.200 foi multiplicado para, ou dividido, 1.200 dividido por 30 dá quanto? Se eu venho aqui, quem que é 30? Esses dois fatores. Logo sobra quem? 5 vezes 8. 40. Que é 5 vezes 8. 40. Bom, então se é 40, venho aqui novamente. Aqui vai sobrar 40. 40 vezes 7 dá quanto? 280, sim. 280. Para o próximo, que número multiplicado por 80 dá 1.200? Vem aqui, quem que é 80? O 10 e o 8. Logo sobra quem? 15. Por isso que a fatoração é bacana, porque ela já mostra a resposta. 15 vezes 5 dá quanto? E aí? Bom, 15 vezes 5, 15 vezes 15. 15 mais 15, 30. 30, 60. É vezes 5, né? 60 mais 15. E aí, quanto que dá? 75? 75. Tudo bem?
Sim. Beleza. Aí, a partir daqui, acredito que não seja tão complicado. Ó, eu faria assim, ó. Não sei se é a melhor proposta para todo mundo, mas com o tempo a gente vai ganhando essa confiança. Eu faria essa parte aqui primeiro, ó. Porque eu tenho 280 menos 75, vai dar quanto? Eu tirei o 205. 75 de dentro dele. Para mim ficou mais fácil de ver isso. Aí ficaria 48 mais 205. Daria Portanto, 253. acabou o exercício. Agora, será que é suficiente para simplificar? Será? Ou, melhor, vai dar 253 dividido. É possível simplificar esses dois fatores? Será? E aí? Difícil, né? Eu lembro que eu acho que foi na videoaula que eu fiz, eu acabei nem tirando a informação. Eu sempre vou, para fazer uma simplificação, para verificar uma possibilidade de simplificação, eu olho para o número que é mais fácil. No meu caso, o número mais fácil é esse daqui. Quem multiplicado gera esse número? 12 vezes 100. Quem é 12? É 4 vezes 3. Quem é 100? 10 vezes 10? Pode ser. 10 vezes 10. Aqui, ó. Aqui eu tenho só 2 vezes 3. Aqui eu tenho 2 vezes 5. E aqui também eu tenho 2 vezes 5. Fato. Esse número foi criado ou por 2, ou por 3, ou por 5. Então, se isso é verdade... E 253 não cabe. Acabou. Nem vou olhar mais para ele. Não é divisível por 3, não é divisível por 5, não é divisível por 2. Isso aqui já está irredutível. Não tem como reduzir mais que isso. Acabou meu problema. As técnicas que vocês vão observando, e eu me preocupo muito com isso na questão da matemática do sexto ano, ela tem que estar muito sólida agora. Porque quando for para o sétimo, quando for para o oitavo, quando for para o nono, eles vão olhar para essa informação e vão falar assim, isso você já sabe, não é mais problema meu. Então você tem que avançar para outras matérias. São matérias novas, são matérias um pouquinho diferentes. Então é fundamental que você consiga ter essa simplificação. E eu acho que eu deixei na videoaula essa informação, que eu comecei fatorei por tanto, fatorei por 3, dividi por 3, dividi por 2, dividi por 5, dividi por 7. Eu acho que quando eu dividi por 11, eu percebi que eu não ia acabar nunca aquele negócio. Aí eu percebi que o divisor, o fator comum entre os dois, era o 43. Se eu continuasse fazendo, eu chegaria. Agora, a que custo? Depois de quanto tempo? Isso vocês têm que sempre evitar. Quando vocês fazem uma prova, principalmente que a única forma de avaliação hoje, independente da distância ou presencial, são as provas físicas, a prova física ela sempre vai exigir o tempo de vocês. Então tem que tentar da melhor forma possível favorecer esse tempo. E como que isso acontece? Você vai fazendo o exercício, percebeu que ele vai complicar muito, vai demorar muito para fazer, muda a estratégia. Aperfeiçoa a estratégia, coloca uma outra estratégia em jogo. Essa é a grande proposta. Sempre vai ser assim. Então, dentro da ideologia matemática, não sei se vocês têm muita dificuldade em relação a isso, é sempre entender por que eu estou fazendo essa ferramenta, por que eu estou usando essa ferramenta. A ferramenta da simplificação, que é uma ferramenta obrigatória e vai ser cobrada muito de vocês, ela precisa ser entendida. Eu entendo que para que exista uma simplificação, tem que ter alguém comum. E aí, é claro, nesse caso, esse número vai ficar muito mais fácil fatorar do que esse. Esse aqui eu nem sei se é primo. Vai que ele é primo também. Nem vou perder meu tempo pensando nele agora. Mas fato é, a fatoração não vai acontecer. Tudo bem? Lembrem-se. Sim, senhor. Se isso acontecesse, olha a diferença, não sei se vocês já repararam isso, olha a diferença. Se eu pego lá, 3/5 vezes 7 oitavos dividido por 5/4,
Primeira coisa, quando eu resolvo isso, eu resolvo quem? A multiplicação ou a divisão primeiro? Por causa da ordem, a divisão. Ah, não, a multiplicação, desculpa, senhor. Sempre cuidado. As duas são prioridade, as duas são muito importantes. Só que a gente sempre vai fazer a leitura nesse sentido. Como é nesse sentido, independente se é soma, subtração, então nesse caso a multiplicação é prioridade. Só que quando eu for fazer a multiplicação aqui, quando eu objetivar a multiplicação, diferente do que a gente trabalhou com a adição e subtração, que nós olhamos para o denominador e falamos assim, ó, vamos encontrar um fator comum, 40, e eu vi muito isso na tarefa. Não sei se foi, não lembro se foi na tarefa de vocês, porque quando eu corrijo eu nem verifico muito o nome, eu verifico a ideia geral do coletivo. Isso aqui você não precisa achar o 40 como novo denominador para trabalhar eles. É só Você simplesmente... multiplica em cruz. Opa, olha lá, cuidado. Como é uma multiplicação, ele está dizendo o seguinte, ó, o fator do numerador está associando a esse e esse denominador com esse. A reescrita disso aqui, idealmente, seria essa. Seria essa. Diferente, que essa que é a minha preocupação com vocês, que eu sei que, não sei se é tão claro, mas eu pelo menos me lembro que eu tive bastante dificuldade para observar, diferente desse fator. Porque nesse caso aqui, você falou uma coisa muito adequada. Aí multiplica em cruz. Esse vezes esse, 5 vezes 7, esse vezes aquele, 3 vezes 8, e como é a adição entre eles, adição, e o produto dos multiplicadores, dos denominadores. Olha a diferença, esse sinal e esse sinal. Naquele sinal, estritamente, ele já se funde, já se aglomera, já se une. Esse não. Esse ele obriga que você crie um novo denominador, e no nosso caso aqui 40. Tá? Então sempre cuidado com essa informação, porque olha como muda a proposta de raciocínio. E eu, infelizmente, ouvi bastante aluno que teve dificuldade nessa proposta aqui. Acontece, mas aí a gente tem que desmistificar esse detalhe. Aqui é uma multiplicação, se é uma multiplicação, a informação vai ser ali, dividido por 5 sobre 4. Então, já vou multiplicar direto ali. Eu até poderia deixar assim, tá? Não é um equívoco, não. Por que eu poderia deixar assim? Porque, nesse caso, esse processo ainda vai ser trabalhado. Quando eu tenho uma divisão, o que vai acontecer, de fato, com o meu número? Eu vou ficar lá com 3 vezes 7 sobre 5 vezes 8. A divisão vira uma multiplicação como? Fazendo o inverso. Lembra disso? Não é muito estranho? Senhor. É uma proposta. E quando você faz isso, eu, Edgar, acho mais fácil olhar as simplificações em vez de multiplicar. Por quê? Se eu multiplico e vira um número muito grande, eu vou ter que dividir. Aí na divisão, eu acabo me complicando. Então eu prefiro simplificar. Vou dividir isso aqui por 4, vai dar 1. Vou dividir isso aqui por 4, 2. O que mais que tem para como simplificar? Mais nada. Então a resposta final e irredutível, porque eu não vou simplificar mais, vai ser 3 vezes 7 vezes 1. 5 vezes 2 vezes 5. 5 vezes 2, 10, 50. Então é certeza que ela é irredutível, não será menor que isso. Ou, é isso, não será menor que isso. Mas tudo por quê? Porque eu já simplifiquei tudo que era possível ali, ó. Eu olho aqui, tem 5 e 2, ali 3 e 7, não tem nada em comum, então ela já é irredutível por natureza. Essa daqui já ficaria como? Vamos finalizar aquela ali também para poder a gente ter uma ideia de como ela ficaria. Essa aqui, se eu fosse fazer a soma, 3 vezes 8, que cor que eu tá ali? Tantas coisas que eu tô 24. 24. 24 mais 5, 5 vezes 7? 35. 35. 5 vezes 8? 40. Você é mais rápido que eu, hein? 40. Vamos lá.
24 mais 35, dá quanto? 59. 59. Dividido por 40. Será que é irredutível ou tem algum fator comum? Olhando assim, digamos que o número fosse muito grande, eu não sei. Então eu sempre pego aquele que eu tenho mais ou menos uma ideia. O número que eu tenho uma ideia é o 40. Para mim, 40 é 4 vezes 10. Se não achar legal, ainda ele pode ser 2 vezes 2, porque é 4, e 10 é 2 vezes 5. Aquele número é divisível por 2? Não. Não, senhor. Nem por 5. Nem por 5. Acabou. É aqui, ó, irredutível. Já chegamos a uma solução final. Sem muito problema. Professor, eu só tenho uma dúvida aqui. No exercício da multiplicação aí que o senhor demonstrou, deu Isso. 21,50. Pessoalmente, eu primeiro faço a primeira operação, que nesse caso é a multiplicação, Uhum. e daí eu pego o resultado e multiplico fazendo o processo da divisão. Deu o mesmo resultado. Isso, mas por que que eu, Edgar, evito? Porque você tem que pensar o seguinte, na hora que você multiplicar, então você saiu daqui, e vamos fazer o processo como você fez, 21 dividido por 40, dividido por 5 quartos, essa é a proposta. Quando você fez essa fusão aqui, tudo bem, o número é bem pequenininho, eu não vou ter muita dificuldade. O problema é se o número, na multiplicação que você cria aqui, seja 3 vezes 71, 21 vezes, sei lá, 31, que é um número primo, um número grande. Pode ser que quando você chegue aqui nesses números, ou nesses números, você acabe esquecendo que pode simplificar. Aonde acontece muito esse erro, e eu falo por ocasião das próximas séries, digamos que o número fosse assim, ó. Vou manipular o número para fingir que vai ser difícil. 31, que é um número primo, multiplicado por 41, que também é um número primo, dividido por 17, vezes 19, tudo número primo, dividido, aí eu coloco aqui 31 19avos, ou 190. Vou colocar 190 aqui. Pronto, só para mudar um pouquinho. Tá? Quando você multiplicar isso aqui, vai trazer um número de 3 dígitos para 4. Muito grande. Eu não faria, ó, tanto que se você fizer 30 vezes 40, vai dar mais que 1.200. Então, 4 dígitos vai ter isso aqui. Esse aqui vai ter também 3 dígitos. Ficaria muito grande. Agora, se eu só simplesmente ajusto ele, vou só ajustar. 31 vezes 41 dividido por 17 vezes 19, multiplicado pelo inverso. Pronto. Não multipliquei ainda. Eu vou só simplesmente simplificar. Simplifico 31 com 31, sobra 1 e sobra 1. E simplifico 19, ou 190 por 19. Aqui sobra 10. Agora eu acho que é mais fácil multiplicar. 41 vezes 10. 410. 17 vezes 1. Acabou o exercício. Agora, se você tivesse feito, ia ficar um número grandão, e se você não tivesse se atentado que 31 vai ser simplificado nos dois fatores e 19 vai ser simplificado nos dois fatores, no final das contas você vai ter que simplificar no final do número por 31 vezes 19, eu particularmente, eu não faria, eu daria muito trabalho. Eu teria dificuldade. Sabendo disso, eu prefiro trabalhar o cancelamento antes de qualquer coisa. Agora, não é errado você multiplicar, tá? Eu só falo que é ideal evitar para você não ter nenhum momento de errar besteirinha. Como aconteceu, alguns alunos erraram besteirinha. Eles
eles multiplicaram errado, não me lembro bem ao certo, mas parece que eles multiplicaram errado, aí quando chegou lá eles não conseguiram simplificar. Então, cuidado, cuidado, sempre tenham cuidado com essa informação aí para não ocasionar nenhuma bobagem, uma dificuldade ali no final das contas. É essa a intenção primária, tá? Mais alguma Entendido, dúvida? professor. Tranquilo? Salvador, mais alguma dúvida? Porque a grande situação é vocês saberem diferenciar com clareza, principalmente nas frações, que eu vejo que é a maior dificuldade de vocês. Qual a diferença entre adição, subtração, multiplicação, divisão? Tem uma forma mais rápida? Não tem. Eu posso usar critério de divisibilidade? Deve. Eu devo usar fatoração? Eu particularmente prefiro a fatoração, o MMC. Então, sempre tentem pontuar esses detalhes. O que eu puder facilitar, a aula gravada eu tento direcionar ela dentro da base mais sólida possível. Porque se vocês forem na internet, vocês vão perceber que dependendo da saída tem muitas. Então acontece muito o vínculo das exatas. Então tem uma matéria que vocês vão ver futuramente, não daqui a muito tempo, mas vão começar a iniciar, ou vai começar a observar essa matéria, já deve estar observando um pouco no 6º ano, mas no 7º ano vocês vão observar, que é física. A física ela é uma parte exata também, como a matemática, só que ela utiliza de alguns artifícios, ela busca artifícios dentro da matemática, mas que são simplificados. Então, no final das contas, ela não usa toda a técnica da matemática. Algumas vezes ela dá uma engambeladinha, ela dá uma ajustadinha. Não. Aqui você finge que não existe tal coisa e caminha para ali. Essa relação da matemática atrapalha um pouco. Então, nesse momento que vocês estão aprendendo, fortalecendo todo o conhecimento de vocês, o ideal é que vocês entendam por que está acontecendo aquilo, para poder que a gente possa avançar com maior qualidade. Porque me preocupa são as próximas séries, porque nas próximas séries aparecerão várias outras coisas que podem ajudar, podem falar assim, não, isso aqui vem para te ajudar. Só que funciona sempre? A pergunta talvez adequada que vocês devam fazer sempre isso aqui funciona sempre? Não, só funciona se acontecer. Não. Aí você vai ter que decorar, quanto se? Vai decorar um monte. E tem um monte, tá? Por isso que o ideal é vocês entenderem exatamente como funciona. Principalmente nas frações. Isso é o que tem me preocupado mais. Talvez os números decimais, por ser muito parecido com o número natural, tá bacana. Agora, as frações realmente ela me preocupa. Estudem nessa direção. Tendo dificuldade, me mandem lá no AVA. Tem mais alguma dúvida, Scanache? Não, professor. Não, tranquilo. Samuel, mais alguma dúvida? Pode perguntar à vontade. Não? Eu estou à disposição. Eu fiz esse ao vivo agora. Eu sei que iria ver em poucas pessoas porque eu vi lá o número de acessos, parece-me que foram 18 acessos, 17 acessos só, a pessoas que assistiram, dos 90 alunos, eu sabia que ia vir pouco, e por isso que eu também resolvi, não sei por onde vocês viram primeiro, mas eu resolvi também acionar no YouTube, porque daí aqueles que são vinculados, eles perceberiam que eu estaria no ao vivo, tá? Mas eu vou tentar fazer com uma certa frequência esses ao vivos, ou pelo menos, se não tiver o ao vivo, vocês tendo a dúvida, eu crio um ao vivo ali num sábado, como esse aqui, aí a gente vê em bate-papo. A gente vê uma proposta melhor, se for o caso, não tem problema. O meu problema de fazer no dia da semana é o horário que o colégio me determinou, ele realmente não é muito bom para mim, e eles fizeram a plataforma, pelo que parece não tem como mudar por enquanto. E também porque vocês têm várias outras agregações, várias outras situações, e eu sei que é bem corrido para vocês a semana aí. E eu não quero ser mais uma coisa para atrapalhar ali no trabalho de vocês, né? Na organização de vocês aí. Tranquilo? Então depois a gente conversa mais. Dúvidas, estou à disposição. Aí tem mais, eu acho que uns 3 vídeos lá que eu postei, vou estar postando outros lá. Surgindo dúvida, não pensem. Digitem lá no fórum e eu vou ajudando vocês aí, porque nesse momento, eu particularmente, eu vejo que
principal matéria para vocês avançarem o ensino fundamental todo aí é o sexto ano hoje. Ele é muito importante, não pode deixar a peteca cair agora, mesmo à distância. E parabenizo vocês aí, esse critério do estudo à distância, viu? Ele não é um estudo muito fácil, é um estudo muito difícil. Só que se vocês aprenderem a estudar à distância, vocês estudam para qualquer matéria, em qualquer momento, em qualquer prazo, vocês vão conseguir sucesso sempre. Aproveitem essa oportunidade, uma oportunidade ímpar na vida de vocês. Eu sei que o presencial é muito mais agradável, porque ele traz muito mais... o presencial é melhor para nós. Só que o online, ele também é importante nessa questão de você aprender a estudar. E eu tenho reparado que tem alguns alunos que estão com uma qualidade muito boa nessa questão do online. Parabéns para vocês aí. Continuem se esforçando e que eu puder ajudar à tua disposição. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Depois a gente conversa Obrigada mais, pela tá? aula. Tchau.